Oi, gente! Na aula de hoje vamos fazer este modelo de vestidinho. A pala dele é toda em pontinho pipoca, né? E a sainha é um pontinho aqui que é bem fácil de repetição e fica bem bonitinho também. Vejam. O tamanho que eu fiz o vestidinho, ele serve aí até uns 2 aninhos. E se a criança não for muito grande, veste até um pouquinho mais, né? De 1 a 2 aninhos aí, conforme o tamanho da criança. Ele ficou aqui de contorno de peito com 52 centímetros. De cava ficou com 12 centímetros e meio. O comprimento da pala ficou 16 centímetros e o comprimento total do vestidinho ficou com 42 centímetros. Eu usei para esse trabalho o fio Anne da Círculo, ele é 100% algodão, o Tex é 295, essa cor é a 3301. Eu usei uma agulha de número 175. Se o seu ponto for apertado, você pode usar a agulha de número 2. Eu gastei aqui, gente, um novelo inteiro e um pouquinho do segundo novelo, que é este aqui, olha. Bem pouquinho do segundo novelo. Então, se você tiver um novelo fechado e uma sobrinha da mesma cor, você consegue fazer aí para esse tamanho. Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 96 correntinhas bem soltinhas. Olha, eu vou medir para vocês, sem esticar, sem puxar, né? Só esticando normalmente. Eu fiquei aqui, olha, com 43, 44 centímetros está de bom tamanho. Se o ponto de vocês for apertado, vocês podem usar uma agulha de número maior para fazer as correntes iniciais. Agora, vamos acertar todas as correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vou iniciar aqui subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais 2 de espaço. Vou para o próximo ponto, vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer aqui um total de 27 pontos altos, tá? Contando com este primeiro aqui, esse vai ser o ponto da outra parte quando nós terminarmos. Então, 27 pontos altos. Completei aqui 27 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou para o próximo pontinho, começo novamente a trabalhar em ponto alto. E agora, eu vou fazer um total de 21 pontos altos. Completei 21 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou para o próximo ponto e agora vou fazer um total de 27 pontos altos. Completei aqui 27 pontos altos, faço 2 correntinhas, vou para o próximo ponto, começo a trabalhar novamente em pontos altos e agora vou fazer 21 pontos altos. Eu fiz aqui um total de 20 pontos altos e o ponto de número 21 são as 3 correntinhas que nós iniciamos. Então, eu vou na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui dentro do espaço, vou subir
uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto, mais 3 correntinhas de espaço, volto aqui no mesmo espaço das correntinhas e faço um ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Vamos fazer aqui esse pontinho grade, né? Até chegar lá no próximo espaço das duas correntinhas, onde nós vamos fazer o outro cantinho. Estou chegando aqui no espaço das correntinhas que nós iniciamos. Vou fazer uma correntinha, vou pular este pontinho, vou para dentro do espaço. Aqui eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Então, em todo o espaço aqui do cantinho, nessa carreira, nós vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. E no restante dos pontos altos, nós vamos fazer o pontinho grade, tá bom, gente? E dessa maneira, vamos terminar a carreira. Sendo que sempre aqui, olha, nós vamos pular esse último pontinho e já vamos fazer o Vzinho aqui de aumento. Depois eu pulo esse, olha. Uma correntinha, pulo um, vou para o próximo, um ponto alto. Vou fazer mais esse lado com vocês, para vocês poderem observar que dá certinho a colocação dos pontos. Vejam, estou chegando aqui novamente no espaço das duas correntinhas do cantinho. Faço uma correntinha, pulo este ponto, pulo um, e já vou aqui para dentro do espaço das correntinhas. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Fiz aqui o meu Vzinho, faço uma correntinha, pulo um pontinho e continuo, ok, gente? E a repetição dessa carreira é somente essa. Vamos, dessa maneira, então, terminar toda a nossa carreira. Estou chegando aqui ao último pontinho, faço uma correntinha e vou fechar na terceira correntinha. Vou caminhar dentro do espaço do Vzinho e vou fazer um ponto baixo, 4 correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Vou pular este primeiro ponto e vou para o próximo, e nele eu vou trabalhar 5 pontos altos. Fiz aqui 5 pontos altos, solto um pouquinho essa laçada, volto aqui no primeiro pontinho, vou buscar a laçada que eu soltei, fecho, faço uma correntinha para travar. Fizemos aqui um ponto
pipoca, tá? Agora eu faço 3 correntinhas, pulo esse primeiro espaço do quadradinho, vou para o próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. Agora eu pulo este ponto, vou para o próximo e vou repetir o ponto pipoca, fazendo 5 pontos altos aqui nesse pontinho. Fiz os 5 pontos, solto um pouquinho a laçada, volto aqui no primeiro, pego as 2 laçadinhas, vou buscar a laçadinha que eu soltei, ajusto, fecho, faço uma correntinha para travar. 3 correntinhas. Vou pular este primeiro espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. Agora eu pulo o próximo ponto, vou para o próximo e vou repetir o ponto pipoca. E assim nós vamos caminhar até chegar lá no cantinho. 3 correntinhas. Depois que eu fiz o ponto pipoca, eu pulo um espaço e faço o ponto baixo. 3 correntinhas. Agora, para fazer o ponto pipoca, eu pulo um ponto alto e vou para o próximo ponto alto. Sempre seguindo essa repetição, vai dar certinho a colocação dos pontos, tá? Sem problema nenhum. Vamos caminhar fazendo essa repetição até chegar lá no espaço do cantinho. Cheguei aqui, olha, no espaço do Vzinho do canto, fiz o ponto pipoca, fiz 3 correntinhas, vou pular este ponto, vou para dentro do Vzinho e vou fazer um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo. Ok? Agora, eu vou continuar seguindo a mesma repetição. Fiz aqui a argolinha do canto, vou fazer 3 correntinhas. Vou pular este primeiro ponto, vou para o próximo. E vou começar a trabalhar o ponto pipoca novamente, sempre acompanhando a mesma sequência que eu já mostrei aqui para vocês, tá? E sempre que chegar no cantinho, eu vou repetir o que eu fiz nesse primeiro cantinho. Olha, tá? Três correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas. Para fazer o ponto pipoca, eu pulo um ponto, vou para o próximo e já começo a fazer o ponto pipoca. Ok, gente? Vejam como fica aqui no cantinho. Olha. E essa repetição
Vamos fazer, então, por toda a carreira, sempre igual. Vou fazer mais uma vez o cantinho com vocês para não ficar nenhuma dúvida, né? Então, fiz o meu último ponto pipoca, 3 correntinhas e já estou aqui no Vzinho do canto. Esse ponto do Vzinho eu pulo, vou aqui para dentro do Vzinho, um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo. Fiz aqui o cantinho, vou fazer 3 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto, vou para o próximo e já começo a repetir novamente a sequência do meu ponto pipoca. Ok, pessoal? Dessa maneira, então, vamos percorrer agora por toda a carreira. A repetição é sempre a mesma. Se tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo aí para ver direitinho onde ficou com dúvida. Encerrando a minha carreira, fiz o ponto pipoca, 3 correntinhas e vou fechar aqui no primeiro pontinho baixo. Aqui, gente, se vocês fizeram tudo certinho, na parte que tem os 27 pontos, que é frente e costas, nós ficamos com 5 pipocas. E na parte da manguinha, 4 pipocas, tá? Agora, eu vou percorrer aqui para dentro da argolinha. Vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, mais 3 de espaço, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Fizemos o Vzinho de um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Aqui, antes do ponto pipoca, ó, nesse espaço, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e depois do ponto pipoca, outro ponto alto. Tá? Faço 3 correntinhas. Antes do ponto pipoca, aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, depois do ponto pipoca, no outro espaço, um ponto alto, 3 correntinhas. E já vou repetir, olha, antes do ponto pipoca, um ponto alto, uma correntinha, depois do ponto pipoca, um ponto alto, 3 correntinhas e continuo essa repetição até chegar lá no cantinho. Antes do ponto pipoca, um ponto alto, uma correntinha, depois do ponto pipoca, um ponto alto, 3 correntinhas. E vou repetir, um ponto alto, uma correntinha, depois do ponto pipoca, outro ponto alto. Cheguei aqui no cantinho, e aqui, em todas as partes, nós vamos fazer exatamente igual, olha, vai ficando assim. Aqui eu faço 3 correntinhas, entro aqui dentro da argolinha, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Vejam como fica aqui no cantinho. Faço 3 correntinhas e continuo a repetição. Antes do ponto pipoca, nesse espaço, olha, faço um ponto alto, uma correntinha. Depois do ponto pipoca, que é o outro espaço, um ponto alto.
separo com 3 correntinhas e já vou repetir. Dessa maneira, vamos percorrer agora por toda a carreira. E sempre que chegar lá no cantinho, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos nesse. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. É só olhar desse lado que nós fizemos juntas, que vocês vão repetir todos os lados exatamente igual, tá? Então, vamos lá terminar essa carreira. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do cantinho. Vou entrar dentro do espaço do cantinho, vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, faço aqui mais um ponto alto. Fizemos 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do Vzinho. Fica assim agora no cantinho, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Essa carreira nós vamos trabalhar só em ponto alto. Acompanhando, olha, aqui eu tenho o ponto alto do Vzinho, eu vou fazer nele um ponto alto. Aqui eu tenho as 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Eu vou trabalhar pegando as correntinhas, tá, gente? Se vocês quiserem fazer os 3 pontos altos dentro do espaço, também pode fazer. Então, tenho 3 correntinhas, fiz 3 pontos altos. Aqui eu tenho um ponto alto, faço um ponto alto em cima dele, tenho uma correntinha de espaço, vou fazer um ponto alto, no ponto alto, outro ponto alto. Somente isso, gente. Mais uma vez, olha, tenho as 3 correntinhas, então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, um ponto alto em cada correntinha. É só acompanhar mesmo agora. Tenho o ponto alto, faço um ponto alto nele. Aqui eu tenho uma correntinha de espaço, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. É só acompanhar e toda vez que eu chegar aqui no Vzinho, agora eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui, gente, é muito importante vocês não pularem nenhum pontinho, porque a próxima carreira depende desses pontos altos que nós vamos começar a repetir. Se vocês pularem algum pontinho, não dá mais certo a colocação dos pontos. Então, é importante não pular nenhum ponto alto para poder dar certo, tá? Então, vamos lá repetir essa sequência agora por toda a nossa carreira. Olha, gente, eu vim percorrendo, vou fazer esse outro cantinho com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui eu tinha as 3 correntinhas, eu fiz 3 pontos altos. Aqui, olha, eu tenho um ponto alto do Vzinho. Eu vou aqui também trabalhar esse ponto alto, tá? Não vamos pular nenhum. Agora sim, dentro do espaço, eu faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos dentro do espaço aqui do meu cantinho. Tenho mais um ponto alto aqui do Vzinho, olha, da carreira anterior. Eu trabalho nele um ponto alto, tá? Agora sim, eu vou trabalhar as 3 correntinhas. Então, observem que no cantinho,
nós temos que trabalhar esses 2 pontos altos também, e depois fazer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, tá? Não vamos pular nenhum. Eu quis mostrar, porque se alguém ficar com dúvida, já fica esclarecido, né? Vamos assim, então, agora terminar essa carreira. Chegando aqui no final, olha, eu fiz os 3 pontos altos nas 3 correntinhas. E vamos lembrar que nós temos mais esse ponto alto aqui, olha, que ficou faltando. Então, vamos trabalhar um ponto alto nele também, tá? Para dar certinho. Agora, eu fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu vou começar daqui agora, para não ficar percorrendo muito dentro do espaço, nós vamos repetir essa carreirinha aqui dos quadradinhos, tá? Então, eu saí aqui, olha, nas 3 correntinhas, aqui eu vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, uma de espaço. Pulo este ponto próximo, vou para dentro do Vzinho, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, vou para o próximo, um ponto alto. Aqui, gente, é exatamente igual nós fizemos. Nós vamos fazer uma repetição agora de todas essas carreiras. Olha, fiz a do ponto alto, agora dos quadradinhos, depois a do ponto pipoca, desses pontos altos e mais uma carreira de ponto alto. Vai ser exatamente igual, repetindo, depois do ponto alto, eu repito a segunda, terceira e a quarta carreira, tá? Então, vamos lá agora fazer a carreira dos quadradinhos. Vou voltar com vocês todo início de carreira, gente, para não ficar dúvida, tá? Ok? Então, vamos fazer agora a carreira dos quadradinhos e quando chegar aqui no cantinho, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, tá? E dessa maneira, vamos completar toda a carreira. Encerrando a minha carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou fechar aqui na terceira correntinha, tá? Agora aqui, gente, nós vamos repetir a carreira número 3, que é do ponto pipoca, né? E o ponto pipoca, a gente sempre faz aqui, olha, um ponto antes do Vzinho. Então, eu estou um ponto antes do Vzinho, eu já vou começar aqui fazer o meu ponto pipoca. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 4 pontos altos aqui nesse mesmo pontinho, tá? Para completar os 5 pontos altos. Vou lá no primeiro pontinho. Vou pegar a laçadinha que eu soltei, faço uma correntinha, 3 correntinhas e vejam o que nós fizemos aqui. Na carreira do ponto pipoca, no cantinho, nós fizemos um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo. Então, eu vou repetir. Um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de espaço, vou pular o ponto do Vzinho, no próximo, já vou fazer o ponto pipoca. Vocês percebam que é agora somente uma repetição, tá?
eu vou voltar todo o começo de carreira para não ficar nenhuma dúvida aí para as iniciantes, né? As que têm mais prática já entenderam e pode seguir completando as carreiras de repetição agora, porque é exatamente igual. Fiz o ponto pipoca, faço uma correntinha para travar, 3 correntinhas, pulo o primeiro espaço, vou no espaço do meio, um ponto baixo, 3 correntinhas. Agora, para fazer o ponto pipoca, eu pulo um ponto alto e vou no próximo. Ok, gente? E dessa maneira, então, vamos completar toda a nossa carreira. Estou aqui encerrando minha carreira e vocês vejam que se vocês não pularem nenhum pontinho, quando faz o ponto pipoca, dá tudo certinho. Então, fiz o ponto pipoca, vou fazer as 3 correntinhas, vou pular o primeiro espaço, um ponto baixo no pontinho do meio, 3 correntinhas, e vou fechar aqui no ponto pipoca com um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nesse espaço, olha, já vou começar a repetir a nossa quarta carreira, né? Então, aqui eu vou subir 4 correntinhas, 3 é o meu ponto alto, 1 é de espaço, depois do ponto pipoca, mais um ponto alto. O que nós fizemos aqui na quarta carreira dentro do cantinho? Fizemos um ponto alto, né? Então, nós vamos primeiro fazer as 3 correntinhas de espaço. É só copiando, gente. E aqui, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Esse vai ser a repetição do nosso cantinho, exatamente igual aqui, olha, na quarta carreira. Faço 3 correntinhas de espaço, um ponto alto antes do ponto pipoca, nesse espaço, olha. Uma correntinha, um ponto alto depois do ponto pipoca. 3 correntinhas e vou repetir um ponto alto aqui nesse espaço antes do ponto pipoca, uma correntinha e um ponto alto depois do ponto pipoca. Estamos repetindo a quarta carreira exatamente igual. Vamos terminar essa carreira e vamos fazer a carreira do ponto alto. A carreira do ponto alto, gente, é um ponto alto sempre em cada pontinho e dentro do leque 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, né? Exatamente igual, sem pular nenhum pontinho, para depois, quando nós formos fazer a carreira das pipocas, dar certinho a contagem de pontos, tá? Então, vou terminar essa quarta carreira e já vou começar a primeira carreira, que é dos pontos altos, que é exatamente igual a que eu fiz aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, nessa carreira dos pontos pipocas, na primeira nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, na parte da frente e das costas. Nessa nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pipocas, tá? Na parte das manguinhas, nós ficamos com 4 na primeira repetição e agora nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se estiver assim a de vocês, tá tudo certinho. Então, vamos terminar essa quarta carreira e vamos iniciar novamente a primeira carreira, que é dos pontos altos, que é exatamente igual já mostrei aqui.
Vamos começar por aqui, olha, fechar com ponto baixíssimo e começar a fazer a carreira dos pontos altos. E dentro do Vzinho, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Então, vamos lá. Terminei aqui a 4ª carreira e voltei a fazer a primeira carreira, que é dos pontos altos. Agora, vamos repetir a 2ª carreira, que é dos quadradinhos. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, gente, para dar certo os quadradinhos, vocês vejam que sempre a gente pula um ponto antes das 2 correntinhas e um ponto depois do quadradinho. Então, eu fechei aqui nas 3 correntinhas, eu vou percorrer com ponto baixíssimo até o próximo ponto, tá? Percorrer só um pontinho, porque aí já dá certo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto e uma de espaço. Pulo um pontinho, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. E vejam que aqui já deu certinho, olha, eu vou pular esse ponto aqui, antes das 2 correntinhas. Então, faço uma correntinha, pulo esse ponto e já entro dentro do espaço do Vzinho e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo ponto, um ponto alto. E dessa maneira, vamos completar toda a nossa carreira, sempre fazendo aqui no cantinho agora um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Vai ficando assim, exatamente igual nós já fizemos essas 2 vezes, tá? Vamos lá, então. Encerrei, então, aqui a nossa 2ª carreira de repetição, né, que é dos quadradinhos. Fechei com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Agora, vamos para a 3ª carreira, que é do ponto pipoca. Aqui mesmo onde eu fechei, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais 4 pontos altos, completando assim 5 pontos altos, para nós fazermos aqui o nosso primeiro ponto pipoca. Fiz aqui 5 pontos altos, largo um pouco a minha laçadinha, volto aqui no primeiro pontinho, vou buscar a laçadinha que eu deixei, ajusto. Faço uma correntinha para travar e fizemos aqui nosso primeiro pontinho pipoca. Agora, eu faço 3 correntinhas, pulo esse primeiro espaço, um ponto baixo no segundo espaço. 3 correntinhas, agora eu pulo um ponto alto, no próximo já vou fazer o meu ponto pipoca. A repetição, gente, é sempre igual, vocês observem isso, né? Não tem mudança, só tô começando com vocês mesmo para não ficar aí nenhuma dúvida, né? Então, aqui nós estamos fazendo os 5 pontos altos, para fazer outro ponto pipoca. Largo um pouco a laçadinha, volto aqui no primeiro ponto, pego as 2 laçadinhas do meu ponto, vou buscar o que eu soltei ali, ajusto, fecho, faço uma correntinha para travar. 3 correntinhas e já chegamos no cantinho.
Na carreira do ponto pipoca, no cantinho, nós vamos fazer o ponto baixo, 4 correntinhas e o ponto baixo, exatamente igual. Então, um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo. Fizemos a argolinha aqui no cantinho. Faço 3 correntinhas. Vou pular este primeiro ponto, igual eu pulei aqui, olha, eu pulo aqui do outro lado. No próximo, já vou começar a trabalhar o ponto pipoca. Ok, pessoal? Então, já relembrei aqui com vocês como faz. E dessa maneira, vamos terminar a nossa carreira. Lembrando que toda vez que eu chegar lá no cantinho dos aumentos, né, no lequinho, nós vamos fazer nessa carreira um ponto baixo, 4 correntes e um ponto baixo. Sempre 3 correntinhas de cada lado, ok? Então, vamos lá terminar mais essa carreira. Estou aqui encerrando a carreira do ponto pipoca. E vejam que se vocês não fizeram nenhum errinho lá nas outras carreiras, aqui dá tudo certinho na hora de terminar, tá? Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto pipoca e vou começar a repetir a carreira de número 4. Volto aqui neste ponto, olha, para já iniciar por aqui, subindo 1, 2, 3, 4 correntinhas, depois da pipoca, um ponto alto, tá? Faço 3 correntinhas, só relembrando, gente, antes do ponto pipoca, nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, depois do ponto pipoca, um ponto alto, 3 correntinhas. Aqui no espaço, vamos fazer no cantinho do leque, olha, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Fizemos aqui o nosso Vzinho do canto. 3 correntinhas, um ponto antes do ponto pipoca, um ponto alto, uma correntinha, um ponto depois do ponto pipoca, outro ponto alto. 3 correntinhas e vamos repetir. Um ponto alto antes do ponto pipoca, uma correntinha, um ponto alto depois do ponto pipoca. Ok, gente? Essa é a nossa 4ª carreira. Então, vamos terminar essa 4ª carreira e depois vamos fazer a primeira carreira de repetição, que é a do ponto alto. Exatamente igual nós já fizemos aqui essas 2 vezes, tá? Então, eu vou terminar essa, que é a minha 4ª carreira, e vou fazer a primeira carreira, que é a do ponto alto. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei a minha carreira de ponto alto aqui e cortei o meu fio. Porque aqui nós estamos na parte da manguinha, né? Então, vamos começar aqui agora, olha, para centralizar mais os pontos para fazer a sainha, que nós vamos fechar a manga e fazer a sainha. Então, eu cortei o meu fio aqui. Aqui eu tenho o próximo Vzinho de canto. No primeiro, eu pulo e venho no segundo. Coloco o meu fio e subo 3 correntinhas, tá? Olha, cortei aqui, venho aqui, tenho o Vzinho de canto, pulo um pontinho, venho no próximo, coloco o meu fio, subo 3 correntinhas e mais uma de espaço. Pulo um pontinho,
um ponto alto. Nós vamos fazer agora a carreira dos quadradinhos. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Vamos percorrer assim até chegar aqui nesse espaço onde nós vamos fechar a primeira manguinha. Percorri aqui, então, toda a parte de trás, fazendo os quadradinhos, e cheguei aqui no cantinho. Vamos fechar a manga, vamos juntar aqui os 2 vezinhos, olha, da manga, tá? Aí, eu fiz um ponto alto, faço uma correntinha e pego os 2 vezinhos juntos, deste lado e do outro. E aqui eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou virar e vou continuar repetindo. Pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. E vamos caminhar assim até chegar lá no outro vezinho. Vim percorrendo, cheguei novamente aqui no vezinho. Fiz o ponto alto, uma correntinha. Agora eu vou fechar a manguinha, dou uma laçada na agulha, pego este vezinho e pego o outro vezinho. E vou fazer um ponto alto, fechando os 2 vezinhos juntos. Volto aqui, faço uma correntinha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E assim ficamos com a nossa segunda manguinha fechada. Vamos fazer agora uma carreira em ponto pipoca. Então, daqui onde eu estou, eu já vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 4 pontos altos, né? Vamos começar fazendo os nossos 5 pontos altos. Vou fechar o pontinho pipoca. Faço uma correntinha para travar, 3 correntinhas. Pulo um espaço, no próximo um ponto baixo, 3 correntinhas, agora eu pulo um ponto, no próximo ponto pipoca. A repetição é a mesma, só que agora nós não temos o cantinho, né? Porque nós já fechamos a manga, não temos o cantinho. Fecho o pontinho pipoca, faço uma correntinha para travar, 3 correntinhas. Depois do ponto pipoca, o primeiro espaço eu pulo, vou no próximo um ponto baixo, 3 correntinhas. E para fazer o outro ponto pipoca, eu pulo um pontinho e vou no próximo. Ok, gente? E assim vamos repetir por toda essa carreira. Olha, pessoal, vim fazendo aqui, então, olha, comecei com o ponto pipoca, né, e vim percorrendo normalmente. Nessa carreira, nós vamos ter que fazer algumas adaptações para colocar o ponto pipoca, porque como nós não estamos mais fazendo canto, os quadradinhos não vão ser suficientes para nós encaixarmos, né? Então, eu vim fazendo aqui e cheguei nesse ponto aqui embaixo da manguinha, vejam. Aqui eu fiz o meu ponto pipoca antes desse ponto. Fiz 3 correntinhas e nele eu vou fazer o meu ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto e já vou começar a trabalhar o meu ponto pipoca
E agora eu vou percorrer normalmente, fazendo a mesma sequência até o final, que nós vamos ter que fazer outra diminuição, tá? Vejam, então aqui embaixo do bracinho vai ficar dessa maneira, olha. As 3 correntinhas, o ponto baixo nesse ponto onde eu fechei a manga, as 3 correntinhas, e já no próximo ponto, outro ponto pipoca, tá? Agora, vamos percorrer normalmente aqui, para tentar encaixar a outra parte exatamente igual. Agora, eu vou percorrer normal, né? Pulo um espaço, no espaço do meio, ponto baixo, agora pulo um ponto, ponto pipoca, e eu volto para mostrar como nós vamos fazer nessa outra parte. Chegando aqui no final, olha, estou embaixo do outro bracinho, fiz o meu último ponto pipoca, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo da outra manguinha. Faço as 3 correntinhas, e nesse pontinho aqui, olha, onde eu fechei a manguinha, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, e fechamos aqui no ponto pipoca com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, nós diminuímos aqui um quadradinho para dar certo, e os pontos ficaram todos encaixadinhos, sem problema nenhum. E ficou aqui embaixo dos 2 bracinhos, né? Agora, vamos repetir a nossa 4ª carreira. Volto aqui exatamente igual, gente. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Depois do ponto pipoca, um ponto alto, 3 correntinhas. Antes do ponto pipoca, um ponto alto, uma correntinha. Depois do ponto pipoca, um ponto alto, 3 correntinhas. E vou repetir. Antes do ponto pipoca, um ponto alto, uma correntinha. Depois do ponto pipoca, um ponto alto. Faço as 3 correntinhas e vou repetir a mesma sequência aqui da nossa 4ª carreira, tá? Vamos percorrer assim, então, até o final. Terminei a minha carreira, agora nós vamos fazer uma carreira em ponto alto. Exatamente igual aqui, gente, só que agora não tem mais o leque, né? Então, aqui eu tenho um ponto alto, eu subo 3 correntinhas, já fiz um ponto alto nele. Tenho a correntinha, vou fazer aqui um ponto alto na correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto. Tenho as 3 correntinhas aqui, vou fazer um ponto alto em cada correntinha, sem pular nenhum. E só vamos fazer a carreirinha em ponto alto agora, tá? Ó, tenho um ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui eu fiz uma correntinha de espaço, então, nessa correntinha eu faço um ponto alto. Tenho outro ponto alto, vou acompanhar. Aqui as 3 correntinhas, faço um ponto alto em cada uma. Vamos percorrer assim, então, até o final da carreira. Terminei a minha carreira em ponto alto e agora nossa palhinha está finalizada, vamos começar o ponto da saia. Na saia, gente, vou usar um ponto bem simples, né? Porque a palhinha já foi bem trabalhosa,
Então, vamos fazer um pontinho aí mais fácil de repetição. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Vamos fazer um Vzinho. Eu vou trabalhar o ponto da minha saia em ponto alto alongado, tá, gente? Se vocês quiserem, podem trabalhar o mesmo ponto fazendo ponto alto normal. O ponto alto alongado, eu tiro uma laçadinha, tiro 2 e tiro 2. Tiro em 3 vezes. Fizemos aqui um Vzinho. Vou pular 1, 2 pontinhos, vou para o próximo e neste ponto eu vou fazer 5 pontos altos. Olha, o ponto alongado, novamente, para quem não conhece, eu dou somente uma laçada na agulha, igual o ponto alto normal. Só que ao invés de tirar em 2 vezes, eu tiro em 3, olha. Eu tiro a primeira laçadinha, depois tiro 2 e tiro mais 2, tá? E assim vamos fazer 5 pontos altos nesse mesmo pontinho. Fica assim. Vou pular 1, 2 pontinhos, vou para o próximo, vou fazer um ponto alto. Quando eu falar ponto alto, gente, vocês sabem que eu estou trabalhando ponto alongado, tá? 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho, um ponto alto. Esse pontinho, ele é múltiplo de 6. Olha, usamos 1, pulamos 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui, se vocês fizeram tudo certinho, vocês vão estar com 132 pontos altos. E 132 é múltiplo de 6, então não precisamos fazer nenhuma alteração aqui nos pontos. E vou repetir, olha, pulo 1, 2, no próximo, 5 pontos alongados. A repetição é somente essa. Pulo 1, 2 e já vou fazer o Vzinho. E dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira, somente fazendo essa repetição dos Vzinhos e dos 5 pontos altos, sempre pulando 2 pontinhos de espaço. Vamos lá, então. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. O que nós vamos fazer agora é inverter os pontos. Então, aqui eu tenho o lequinho, eu vou caminhar para dentro do lequinho e aqui eu vou fazer os 5 pontos altos. Subo 3 correntinhas para iniciar, que é o meu primeiro ponto, e vou fazer mais 5 pontos altos, mais 4, ficando o total de 5 pontos altos. Veja. Então, dentro do Vzinho, trabalhei 5 pontos altos. Agora, nos 5 pontos altos, eu pulo 2 e vou aqui para o pontinho do meio dos 5. E aqui eu vou fazer o Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto.
vou para o Vzinho e dentro dele vou trabalhar os 5 pontos altos. Somente isso, gente, a repetição, sempre invertendo agora. Olha como vai ficando. Nos 5 pontos, eu pulo 2, vou aqui para o pontinho do meio e vou fazer o meu Vzinho. Ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo ponto, outro ponto alto. Fiz o Vzinho aqui no ponto do meio dos 5 pontos, ok? E assim vamos completar toda a nossa carreira. Finalizando aqui mais uma carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui, gente, quando na carreira anterior, quando nós começamos dentro do Vzinho, nós caminhamos para dentro do Vzinho, fechamos aqui, olha, caminhamos e fizemos 5 pontos, né? Então, a única diferença é essa. Agora, eu vou começar aqui onde tem os 5 pontos, eu tenho que fazer o Vzinho. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o pontinho do meio, olha. Somente isso, a diferença, né? Ó, estou aqui no pontinho do meio, agora sim eu vou fazer aqui o meu Vzinho nesse ponto. Na próxima carreira, eu vou encerrar aqui nas 3 correntinhas, vou caminhar para dentro do Vzinho e vou fazer os 5 pontos altos. E é sempre assim, gente. Não tem mudança, sempre invertendo os pontos. Aqui eu tenho o Vzinho, vou trabalhar nele agora, 5 pontos altos. Aqui eu tenho 5 pontos altos, no pontinho do meio, eu vou fazer o meu Vzinho. E assim, gente, nós vamos percorrer o nosso pontinho, somente invertendo. Eu vou fazer algumas carreiras até eu perceber a necessidade de fazer aumento aqui na nossa sainha, né? Eu dei um certo volume aqui já quando eu comecei, olha, tá? Ela já abriu um pouquinho. Agora eu vou continuar algumas carreiras e venho mostrar para vocês quando eu for fazer algum aumento aqui para ela abrir um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Por enquanto, só invertendo os pontos mesmo, do jeitinho que eu expliquei para vocês. Olha, pessoal, eu percorri aqui, então, por 6 carreiras, tá? E agora eu vou fazer um outro aumento. Lembrando que se o seu ponto for apertado, se você estiver trabalhando o ponto alto normal, só tirando 2 laçadinhas, e você sentir necessidade de fazer o aumento antes das 6 carreiras, você pode fazer, tá? Você controla aí, porque cada uma de nós tem uma tensão de ponto diferente, né? Então, para mim, eu fiz 6 carreiras, está ótimo. Eu já vou fazer um outro aumento para dar mais volume ainda na nossa sainha e ficar bem bonita. Então, vamos lá. Parei aqui nos 5 pontos, percorri com ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer o meu Vzinho normalmente. Vou subir com 5 correntinhas. E vou fazer o meu ponto alto que eu estou trabalhando alongado. Agora, dentro do Vzinho, eu vou fazer 7 pontos altos.
ok? Fiz agora 7 pontos altos dentro do Vzinho. Pulo 2, vou aqui no pontinho do meio do 5 e vou fazer o meu Vzinho normalmente. Então, vocês observem, o Vzinho não muda, né, gente? O que nós aumentamos foi aqui, ao invés de 5 pontos, agora eu vou fazer 7 pontos. E a repetição é a mesma. Quando chegar no final da carreira, eu vou inverter. Onde tem o Vzinho, eu vou fazer os 7 pontos. E onde tem os 7 pontos, agora no pontinho do meio. Então, agora, como eu tenho 7, eu pulo 3 e faço o Vzinho aqui no pontinho do meio do 7, tá? Mas a repetição é a mesma que nós íamos fazendo aqui. A única diferença é que agora eu tenho 7 pontos em cada Vzinho, né? E o meu Vzinho, eu vou pular 3 pontos e vou fazer aqui no pontinho do meio do 7. Ok, gente? Então, agora vamos seguir em direção ao comprimento. Se eu for fazer qualquer outra modificação, eu venho aqui mostrar para vocês, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, eu fiz aqui, depois que nós aumentamos para 7 pontos, eu fiz por 10 carreiras, tá? Eu vou dar mais uma aumentadinha aqui no meu, para abrir um pouquinho mais aqui até o final, só fazendo uma correntinha de espaço entre os motivos. Outra forma também, se você quiser mais abertura, olha, mais rodado, aqui nos 7 pontos, você pode aumentar para 9 pontos, né? Eu acho que o meu aqui, eu não quero toda essa abertura, então eu vou fazer dessa forma, mas vocês fiquem livres aí para fazer da maneira que preferir, tá? Então, aqui, olha, eu fiz o Vzinho, eu faço uma correntinha, vou para o Vzinho e vou fazer aqui os meus 7 pontos normalmente. Fiz aqui os 7 pontos, agora eu tenho que fazer o Vzinho, faço uma correntinha. Vou lá para o pontinho do meio e faço o meu Vzinho, tá, gente? Somente isso. O Vzinho aqui sempre igual. Terminei o Vzinho, para fazer os 7 pontos, faço uma correntinha. Então, o que muda agora é somente... o que eu vou fazer é uma correntinha de espaço entre os motivos. E assim eu vou seguir até o final, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer a última carreira aqui para encerrar o comprimento do meu vestidinho. Então, recapitulando aqui com vocês, eu fiz 6 carreiras com 5 pontos altos e 15 carreiras com 7 pontos altos até agora. Em centímetros, desde aqui da primeira carreira, eu estou com 25 centímetros, só do pontinho da saia, tá? Vamos fazer agora, então, a última carreira de acabamento. Olha, eu fechei aqui no Vzinho. Vou percorrer com ponto baixíssimo para dentro do Vzinho. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas.
Esses 7 pontos, eu vou trabalhar eles em relevo pego por trás. E vou continuar trabalhando o meu pontinho alongado, tá, gente? Olha, faço um ponto em relevo pego por trás, separo com uma correntinha, vou para o próximo, vou repetir. Lembrando que quem está fazendo em ponto alto normal, o ponto alto normal, ele é mais curtinho, tá? Então, para ficar nessa medida que eu dei em centímetros, vocês provavelmente vão precisar fazer mais carreiras, tá? Então, aqui é só isso, gente, olha, em cada pontinho, eu vou trabalhar um ponto em relevo pego por trás, separo com uma correntinha. Uma correntinha, vou fazer meu último ponto em relevo pego por trás. Fica assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e aqui no Vzinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, passo lá para os 7 pontos e vou repetir do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá, gente? Então, é somente essa repetição para nós terminarmos aqui a sainha do nosso vestidinho. Terminei aqui, então, nossa última carreirinha e ficou assim. Ó. Agora, eu vou fazer um arrematezinho aqui no decote. Quem quiser, pode deixar somente no ponto alto, tá, gente? Eu vou fazer um arrematezinho aí e vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Eu coloquei o meu fio aqui na parte de trás do meu vestidinho, né? E vim percorrendo um pontinho em relevo pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás. Pontinho barra, normal, gente. Eu vou fazer só esse acabamento. Mas vocês fiquem à vontade para fazer outro tipo de acabamento. Pode ser o ponto rendinha, né? Que também fica bem bonitinho. Aqui eu estou trabalhando o ponto alto normal, tá, gente? E toda vez que eu chegar aqui, olha, nesses 2 pontos, que é o espaço das 2 correntinhas, eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, eu parei aqui, olha, no ponto em relevo pego por trás. Agora, eu teria que fazer um ponto em relevo pego pela frente. Eu vou fazer aqui um ponto em relevo pego pela frente, tiro 2 laçadinhas, não termino, deixo na agulha, vou para o próximo, tiro 2, deixo na agulha, e aqui eu tiro todos de uma vez, para o decote ficar mais arredondadinho. Aí, então, esse é considerado somente um ponto em relevo pela frente. Agora, eu vou para o próximo ponto. E continuo, um ponto em relevo pego por trás, um pela frente, um por trás. E somente isso, gente, eu vou caminhando assim. Quando eu chegar aqui, olha, vejam, no outro espaço das 2 correntinhas, né, que nós fizemos, esses 2 pontinhos eu trabalho junto, fazendo a diminuição. Se você cair de você trabalhar o ponto em relevo pela frente, você faz a diminuição em ponto em relevo pela frente. Se for por trás, você faz por trás. Faz o ponto, tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha, o próximo igual e tiro todas, igualzinho eu fiz aqui. Tá bom, gente? Eu vou chegar até o próximo cantinho com vocês novamente, para não ficar nenhuma dúvida aí para as iniciantes.
Então, aqui eu vou continuar normal, seguindo o pontinho em relevo pela frente, um por trás. Estou chegando aqui novamente, fiz um ponto em relevo pela frente, estou aqui, olha, né, no espaço do cantinho das duas correntinhas. Fiz um ponto em relevo pela frente, agora eu tenho que trabalhar ele por trás. Então, vou fazer da mesma maneira, olha. Passo a agulha na frente do ponto, tiro duas laçadinhas, não termino, deixo na agulha, vou para o próximo, tiro duas e não termino, tiro todas de uma vez. Fiz o ponto por trás, continuo pela frente. Ok, pessoal? Lembrando que é somente uma sugestão. Se vocês preferirem, pode fazer aí outro tipo de acabamento, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto para mostrar para vocês como ele ficou. Terminei o arremate do decote. E nas manguinhas, gente, eu fiz o mesmo arremate com o pontinho barra, um pela frente, um por trás, igual eu mostrei para vocês no decote, né? Mas volto a repetir, você pode fazer aí o tipo de acabamento que você preferir. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.